Olá, meus amigos, continuando aí a nossa abordagem sobre os princípios no direito penal, falaremos agora sobre o princípio da culpabilidade. Este princípio diz que não há pena sem culpabilidade e que esta mesma culpabilidade é a medida da quantidade de pena, ou seja, a pena não pode ultrapassar a culpabilidade verificada no caso concreto. Em outras palavras, pode-se também entender que ninguém pode responder por um fato, pode responder penalmente por um fato que não possa ser atribuído e imputado a si. Essa noção é uma noção moderna em que as legislações primitivas não tinham conhecimento. Muitas vezes as pessoas chegavam a cumprir uma pena criminal com a constatação apenas de uma relação de causalidade entre o fato danoso e a conduta do processado. Não havia, portanto, a investigação a respeito do liame psicológico, se atuou com dolo ou culpa aquela pessoa. Portanto, muitas vezes poderia se tratar de um ato que escapasse ao controle de determinada pessoa, de determinado réu, e mesmo assim ele seria processado e condenado. Pois bem, essa responsabilidade penal subjetiva ou imputação subjetiva, como disse, é algo novo na legislação moderna, veio com ali a partir de Beccaria também, entre outros estudos que nos trouxeram esta noção para afastar assim a responsabilidade penal objetiva. Mas pode-se indagar, essa responsabilidade penal objetiva, ela existe ainda na legislação moderna? Apesar das críticas, existe sim. Na criminalização dos bens jurídicos meta-individuais, como, por exemplo, o meio ambiente, é previsto no nosso ordenamento jurídico a responsabilidade penal objetiva, na qual basta-se constatar o dano, a lesão ao bem jurídico e a conduta. Basta haver uma relação de causalidade, assim, entre a conduta e o dano, a lesão ao bem jurídico ou o perigo de lesão causado ali. A doutrina acaba discutindo bastante a constitucionalidade dessa proposta de política criminal. Mas bem, na verdade é que a Constituição brasileira acaba dando esta possibilidade, trazendo essa possibilidade para criminalização de condutas desta maneira. Esse princípio da culpabilidade, portanto, ele possui essa diretriz que vai nos dizer o seguinte, e aí eu quero terminar com estas considerações finais. Uma pessoa só pode responder por um fato se este fato pode ser atribuído a ela. E ela possa ter causado ou dado causa ou contribuído para este fato de forma dolosa ou culposa. Todavia, após ser condenada, a pena atribuída a esta pessoa não pode ultrapassar os limites desta mesma culpabilidade, que poderia ser lida aqui como a quantidade de reprovabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta e do resultado do fato penal praticado por aquela pessoa, por aquele réu. Tá certo? Então, eis a importância do princípio da culpabilidade e aquilo que ele é e para que nos serve, ok? Fico grato.
bom trabalho, bons estudos e nos próximos vídeos abordaremos outros princípios.